Bom, como é que um time consegue operar um verdadeiro milagre estatístico, tipo emendar uma sequência de invencibilidade que parecia impossível e ainda assim sair de campo com aquele gosto amargo de derrota? Nossa, essa é a grande contradição do futebol, né? Exato. Hoje o nosso mergulho detalhado vai dissecar exatamente esse paradoxo que tomou conta da temporada de 2026 do Vasco da Gama. Uhum. É um tema fascinante. A nossa missão aqui é entender a mecânica dessa virada impressionante sob o comando do Renato Gaúcho. E a gente vai usar como lupa aquele empate dramático de 1-1. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Contra o Coritiba no Couto Pereira. Com certeza. E para não ficar só no achismo, a gente trouxe várias fontes para a mesa. Cruzamos o detalhamento tático e as notas do portal GE, pegamos também o resumo da partida do UOL e os áudios e declarações da Rádio Itatiaia. Que é um material riquíssimo, sabe? É o estudo de caso perfeito sobre a dicotomia do futebol moderno. Totalmente. Porque, assim, os números frios dizem que o planejamento está funcionando com uma eficácia brutal. Sim. Mas a forma como os últimos 45 minutos se desenrolaram lá no Couto Pereira expõe umas fraturas tipo mecânicas e psicológicas mesmo. Sim, mostra que o processo de reconstrução é ainda bem frágil, né? Isso, exatamente. Mas antes da gente entrar com a lente de aumento nos 90 minutos desse jogo, a gente precisa estabelecer o tamanho do buraco de onde esse time saiu. É fundamental lembrar disso. Porque os números da recuperação do Vasco são um absurdo. Se a gente voltar para o dia 3 de março, o Renato Gaúcho desembarcou em São Januário com uma tarefa que muita gente chamou de missão suicida. O time era o lanterna absoluto. Lanterna com um mísero ponto. E agora, a gente corta para o cenário atual, a equipe engatou 5 jogos de invencibilidade na Série A. 6 contando com as outras competições. Exato, e saltou para a 8ª posição com 12 pontos. É como pegar um avião em queda livre e, em questão de semanas, colocar ele num voo de cruzeiro super tranquilo. E é um salto gigantesco se a gente considerar a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Sair de 1 ponto para 12 tão rápido não é só questão de motivação. Não mesmo? Tem uma reestruturação tática muito clara aí. A Rádio Itatiaia captou bem o tom do Renato na coletiva, né? O discurso não é mais sobre fugir do rebaixamento. Ele falou em pensar grande, né? Sim. Conquistar 11 dos últimos 15 pontos traz uma confiança absurda. Ele quer a parte de cima da tabela agora. Mas aí entra a minha grande dúvida, porque eu fiquei bem curiosa lendo isso. Discurso e confiança não ganham jogo sozinhos. Como é que isso se traduz fisicamente dentro de campo? Bom, se traduz na simplificação das funções. Quando um time está na lanterna, a bola queima no pé. A ansiedade atrapalha muito. Nossa, o jogador tenta resolver tudo sozinho, né? Exatamente. Ou tenta resolver sozinho ou se esconde do jogo. O que a gente nota agora, e ficou muito claro no primeiro tempo contra o Curitiba, é que cada jogador tem um raio de ação menor. Uhum. Só que com muito mais intensidade e clareza do que deve fazer. É por isso que o jogo no Couto Pereira é uma vitrine tão boa. Porque no primeiro tempo a gente viu a versão perfeita desse novo esquema funcionando, certo? Isso. E nos últimos 45 minutos a gente viu um motor superaquecer e quase explodir. Então vamos mergulhar na primeira metade desse jogo, porque o primeiro tempo do Vasco foi uma verdadeira aula magna de como jogar fora de casa. Foi impecável. O gol saiu logo aos 23 minutos e não foi um lance de sorte, foi uma construção cirúrgica. Uma jogada lindíssima. O Paulo Henrique, na lateral direita, acha um espaço, levanta a cabeça e dá uma assistência milimétrica. E o Tchê, o que é a fase do Tchê? Ah, ele está voando. Ele recebe, ajeita para a perna esquerda com uma frieza de quem está jogando no quintal de casa e finaliza no cantinho do goleiro. O Gé deu nota 7 para ele. E merecido, viu? E vale destacar a mecânica desse gol. Não foi um contra-ataque desesperado. Uhum. Foi o lateral apoiando com cobertura e achando um meia que pisou na área como elemento surpresa. Mostra que o time não estava só rebatando bola, estava construindo. Vocês dizem que ele ditou o ritmo. E ditou mesmo. Mas como isso funciona na prática?
Porque para quem acompanha pela TV, às vezes parece só que ele tá tocando a bola de lado. Então, o que o Thiago Mendes fez é o que a gente chama de leitura espacial e temporal. Pensa no campo como um tabuleiro de xadrez. Tá, um tabuleiro em movimento. Isso. Quando um time joga fora de casa e sai ganhando, o instinto de um jogador inexperiente é acelerar tudo. Tentar matar o jogo correndo sem parar. O que acaba com o fôlego rápido, né? Exato, gera um desgaste absurdo. O Thiago Mendes fez o oposto. Ele escaneava o campo. Se o Coritiba pressionava, ele segurava a bola, usava o corpo e forçava uma falta. Ah, para dar tempo da defesa respirar. Exatamente. Ele dava aqueles 10 segundos para a linha subir 10 metros e se reorganizar. E quando via um buraco, ele invertia o jogo rápido. Ele foi um verdadeiro maestro. E quando algo falhava na frente, o Léo Jardim lá atrás operava milagres. Ele fez defesas espetaculares no primeiro tempo. Fechou o gol. Tudo parecia um relógio suíço. Mas aí vem o intervalo. E o que acontece na volta para o segundo tempo, o UOL chamou de um verdadeiro amasso do Coritiba. Foi um apagão do Vasco. E aqui eu quero ser a advogada do diabo. Porque a maioria das pessoas chama isso de covardia tática do Renato Gaúcho. Mas espera aí, o Couto Pereira é hostil. O Vasco correu feito louco no primeiro tempo. Recuar não é só uma questão de sobrevivência física. Faltou perna. Olha, essa é uma provocação excelente. Existe um mito de que fechar a casinha é sempre ruim. E não é. Pois é, às vezes é necessário. Num campeonato de pontos corridos, o time tem que saber sofrer. O problema do Vasco não foi a decisão de recuar, mas o tipo de recuo. Tem uma diferença brutal entre bloco baixo ativo e recuo passivo. Tá, e qual seria essa diferença na prática lá no gramado? Num bloco baixo ativo, a defesa recua para perto da área, mas o meio-campo fica colado nela e os atacantes continuam pressionando quem está com a bola. Você não deixa o adversário pensar, né? Exato. Você nega o espaço nas costas, mas incomoda o armador. O que o Vasco fez foi um recuo passivo. O time foi inteiro para trás e parou de dar o bote. Abdicaram de jogar. Totalmente. Então jogadores habilidosos, tipo Lucas Ronier, pegavam a bola na intermediária, levantavam a cabeça e cruzavam sem pressão nenhuma. Eles viraram espertadores. O UOL descreve uns lances de puro sufoco. O Keno, por exemplo, perdeu uma chance inacreditável depois de um rebote do Léo Jardim na trave. Sim, a bola caiu limpa para ele e ele isolou. E contar com a sorte assim o tempo todo não se sustenta, né? Não mesmo. Com esse recuo passivo, a defesa entra em colapso mental. Os zagueiros passaram 45 minutos só rebatando o cruzamento. A bola batia neles e voltava instantaneamente para o Coritiba. Porque não tinha ninguém lá na frente para segurar essa bola. E aí a gente entra na grande crítica. O banco de reservas. O GEL deu nota 5 para o Renato Gaúcho porque as substituições falharam feio. Nossa, o contraste de notas é gritante. Muito. Matheus França, Brenner e João Vitor entraram e levaram nota 4. 4. E essa nota 4 não é por falta de vontade, sabe? É pela incapacidade de fazer a função de válvula de escape. Como assim? Imagina uma caldeira cheia de vapor. A defesa tomando pressão é essa caldeira. O contra-ataque é a válvula de escape para liberar a pressão antes de explodir. Faz todo sentido. Quando o Renato bota o Brenner e o França, a ideia era que eles segurassem a bola no ataque. Mas aconteceu o contrário. O Ger diz que o Matheus França foi mal para prender a bola e o Brenner, nossa, o lance dele é o retrato dessa válvula emperrada. Completamente. O Brenner teve o contra-ataque do jogo. O Avelar passa voando livre pela esquerda pedindo a bola. Se ele toca, o Vasco respira. Teria um minuto inteiro para a defesa beber água. Mas ele é egoísta, abaixa a cabeça e dá um chute torto de fora da área. Sem perigo nenhum e ainda sai machucado do lance. E o João Vitor repete o erro logo depois. Erra um passe básico num contra-ataque com superioridade numérica. Isso devolve a bola para o Coritiba em 15 segundos. A caldeira não esfria. E isso nos leva inevitavelmente ao momento mais cruel da partida. A panela de pressão finalmente explode aos 44 minutos do segundo tempo. Não tinha como evitar. Cruzamento do Felipe Jonathan pela esquerda. O zagueiro Saldívia, que vinha muito bem, tenta cortar no abafo, a bola espirra bizarro e vai parar no fundo do gol. Gol contra. Empate. Muita gente diz que foi só azar do Saldívia.
A nota dele até despencou para 4,5 por causa disso. É a reação natural de quem assiste, né? Dizer que foi azar. Mas lendo as análises, fica claro que o erro não foi do Saldivia ali naquele segundo. Exatamente. E essa é a reflexão mais profunda que a gente pode tirar desse material. Aquele gol não é um azar isolado. É a lei das médias em ação. É matemática, né? Pura matemática. Se você deixa o adversário rodar a bola em volta da sua área por 45 minutos ininterruptos e permite uns 30 cruzamentos, A física cobra a conta. a grande área tem dimensões específicas. Tem 15 jogadores lá dentro, correndo, saltando, se esbarrando. Cruzar 30 bolas ali no meio daquele caos geométrico faz a chance de um gol contra beirar 100%. É impressionante pensar assim. O gol contra não foi azar. Foi a consequência estatística da estratégia passiva. O Saldivia foi só o veículo pelo qual a matemática cobrou o preço do recuo. Isso muda tudo na forma como a gente enxerga o jogo. É um sistema de causa e efeito, e isso me leva à grande lição prática que fica para quem está ouvindo. Que serve para qualquer área, na verdade. Sim, gerenciar uma vantagem exige proatividade. Se você se defende de forma puramente passiva, esperando o tempo passar, você terceiriza o seu destino para a sorte. Com certeza. Entregar o controle para o oponente é convidar o desastre. Mas a gente também não pode ser catastrófico, né? Apesar dessa frustração pontual, o saldo geral da era Renato Gaúcho continua muito positivo. Sem dúvida. E a gente tem que olhar a floresta, não só a árvore que caiu. O Renato foi pragmático na Rádio Itatiaia. Ele disse que o importante é não perder. E num campeonato de maratona, 1 ponto no Couto Pereira é ouro. O motor engasgou, mas não fundiu. O time subiu na tabela e a zona de rebaixamento ficou lá para trás. O alicerce emocional da invencibilidade está mantido. A frustração de agora é só porque o sarrafo de exigência do time subiu. E isso deixa uma provocação excelente para encerrar a nossa conversa de hoje. Qual seria? No próximo sábado, o Vasco enfrenta o Botafogo num clássico de peso pesado em São Januário. Ah, o teste de fogo. Será que essa postura de recuo passivo vai se repetir um clássico se o Vasco sair na frente? Um rival com ataque calibrado não vai perdoar 45 minutos de amasso. Provar que sabe ser agressivo os 90 minutos deixou de ser bônus, virou exigência. Exato. Fica aí o questionamento para quem nos acompanha. A matemática da grande área vai estar sempre à espreita, só esperando o próximo erro de cálculo.